Olá, você, meu querido amigo aluno. Olá, você, minha querida amiga aluna. Aqui é o professor João Antônio e hoje eu vou começar uma série de lições, uma série de pequenas aulas para ajudar você a entender a língua inglesa. Se você quer aprender inglês, se você se considera zerado em inglês, se você tem um filho, um sobrinho, um irmão mais novo que é zerado em inglês, está tendo dificuldade no inglês da escola. Esse curso foi criado do zero, tá? Esse curso foi criado para quem não entende nada de inglês, nada, zerado. Por isso, a nossa primeira lição hoje nem é inglês de verdade. A gente vai falar sobre as pessoas em português. Então presta bem atenção, porque isso vai ser importante para você entender já na nossa segunda lição o inglês que eu quero apresentar para você. Eu quero que você aprenda de verdade, ok? Então, vamos comigo aqui. Nosso pensamento agora. Você quer aprender? Só é isso que você precisa: querer. O resto você consegue. Se você não quiser aprender, se você não quer, você não vai conseguir. Se você quer, pode ter certeza, você vai conseguir. Vai haver oportunidades para você, com certeza. Então vamos lá. A primeira coisa, vamos falar um diálogo aqui entre dois amigos, né? Marina pergunta: Tananã, gosto de pizza. Tananã também gosta, Paulo? E o Paulo responde: sim, Tananã, gosto muito de pizza, Marina. As palavras que estão faltando, você sabe rapidamente quais são. A Marina fala: eu gosto de pizza. Você também gosta de pizza, Paulo? E Paulo responde: sim, eu gosto muito de pizza, Marina. Essas palavras são as palavras que nós vamos estudar hoje, são as palavras-chave que nós vamos estudar hoje e delas a gente vai começar a aprender inglês. Mas hoje a aula é só com português. Então vê só, um rapaz está ajudando as crianças a atravessar a rua. Ele dá uma mensagem assim: Tananã, já podem passar, crianças. Tananã, pararam. Ora, vocês já podem passar, crianças. Eles pararam. Quem é eles? Bom, eles é provavelmente os carros. Os carros que estavam atravessando a rua e ele foi lá com a plaquinha de pare e mandou os carros pararem para as crianças atravessarem. Ele está falando para as crianças, por isso ele usou vocês. Vocês já podem passar. É isso que a gente vai começar a estudar. Mais um outro exemplo aqui. Eu tenho três amigos. Olha só, o Bruno fala: Ana, esta é a Clara. Tananã é minha prima. O que é esse Tananã? Ela. Então, Ana é essa aqui e o Bruno está apresentando a Clara e diz: ela é minha prima, ou seja, a Clara é minha prima. E aí a Ana fala o seguinte: oi, Clara, Tananã é linda. Obviamente, como ela está falando com Clara, ela está dizendo: você é linda. E a Clara agradece: obrigada, Ana. Você também é. E aí, finalmente, a Clara fala para o Bruno: gostei da sua amiga, Bruno. Ela é muito gentil. Essas palavras são palavras que a gente usa para apontar para pessoas. A gente usa para apontar sobre pessoas ou sobre coisas. Vamos lá? Vamos ver exatamente como isso funciona com a nossa turminha. Você vai completar comigo também, ó, o Miguel, a Ana, a Clara, a Gabi, a Duda e o Davi. São nossa turminha que nós vamos trabalhar agora. E aí o Miguel fala: oi, pessoal, eu sou o Miguel. A gente sabe que vai estar escrito eu ali, mas a gente precisa pensar o seguinte: para quem Miguel está falando? Miguel está falando para todo mundo. Miguel está falando para a turma toda. Agora a pergunta que importa é: de quem Miguel está falando? Sobre quem Miguel está falando? Miguel está falando sobre ele mesmo. Ele está falando dele mesmo. Então Miguel usa a palavra eu para isso. Eu sou o Miguel. Quando você fala para as pessoas sobre você, você diz eu. Eu quero água, eu preciso estudar, eu gostaria desse livro. Então, sempre que uma pessoa fala dela mesma, ela usa eu. E você já sabe disso. Ok? Ah, nós temos o quê? Oi, meninas, eu sou a Ana. Oi, Gabi, eu sou o Davi. Para quem, em primeiro lugar, para quem a Ana estava falando? Estava falando para as meninas. Mas de quem a Ana estava falando? Sobre quem ela estava falando? Falando sobre ela mesma. O Davi está falando com a Gabi. Ele está falando para a Gabi.
Mas ele está falando sobre quem? Está falando sobre ele. Eu sou o Davi. Outro diálogo aqui, ó. Oi, Clara, o que o Nunu acha da Duda? Bom, Miguel está falando para a Clara, né? Oi, Clara. E ele está perguntando o que a Clara acha da Duda. A pergunta é bem simples. O que você acha da Duda? E a Clara vai responder. Eu acho que a Duda, no caso ela, fica linda usando óculos. Aqui nós temos, oi Gabi, o que você acha do Davi? E a Gabi responde, o Davi, ou seja, ele é um menino muito estudioso e educado. Então a Gabi está falando do Davi, mas está falando para o Pedro. Para o Miguel. Pedro, já mudei o nome do menino é Miguel. Ok? E aí nós temos o seguinte, Duda e Gabi, o que vocês acham da Clara? E a Duda e Gabi respondem, nós, ou seja, a gente, eu e a Clara, nós duas, gostamos muito dela. Ela, no caso, a Clara, é nossa amiga. Então, quando elas usam a palavra nós, elas estão se referindo a elas duas. Quando elas usam a palavra ela, elas estão se referindo a Clara. Mais um diálogo. Duda, o que você acha da Gabi e da Ana? O que você acha? Já que eu estou perguntando a Duda. E a Duda diz, elas, ou seja, a Clara, a Gabi e a Ana, são muito legais. Eu gosto muito delas. E mais um diálogo. Clara, você gosta do Miguel e da Ana? Aí a Clara responde, sim, eu gosto. Eles são legais. A palavra eles pode ser usada quando está apontando para dois meninos ou pode ser usada para quando você está apontando para um menino e uma menina. Você usa eles. Eles são legais. Então vamos entender o direcionamento dessas palavras, porque disso você vai, olha só, é português, você pode estar achando muito besta até agora, é muito simples, é muito fácil, é muito isso. Eu sei que é, você aprendeu isso já, certo? Mas eu preciso que você entenda de vez tudo que eu estou mostrando, porque a gente vai mostrar isso em inglês. E em inglês, para quebrar o gelo do inglês, para quebrar o problema que muitas pessoas têm com o inglês, eu gostaria que você prestasse bem atenção direitinho a isso tudo. A Ana e o Pedro, olha só. Imagina que a Ana fala para o Pedro o seguinte, eu gosto de estudar. Sobre quem a Ana está falando? A Ana está falando de quem? Bom, quando ela usou eu, ela falou dela mesma, né? Então a Ana está falando sobre ela mesma, porque ela usou a palavra eu. Certo? Então, quando eu falo eu, estou falando sobre mim mesmo. Vamos lá. A Ana e o Pedro. A Ana fala para o Pedro, você gosta de estudar? Pergunta, Ana está falando sobre quem? Ana está falando sobre o Pedro. Ela está falando para o Pedro e ela está falando sobre o Pedro. Quando eu falo com você que está me ouvindo agora, você tem que estudar. Eu estou falando com você que está na minha frente. Eu estou falando para você e estou falando sobre você. Ok? A palavra você é que mostra isso. E aí vamos colocar um novo personagem aqui. Vamos colocar a Renata. E olha o que a Ana faz. A Ana fala para o Pedro. Ela gosta de estudar. Sobre quem a Ana está falando? A Ana está falando sobre a Renata, que é uma terceira pessoa. Ela está falando para o Pedro, mas está falando sobre uma terceira pessoa que é uma mulher. Então ela usa ela. Ok? A Ana está falando sobre a Renata e é a palavra ela que mostra isso. Novamente, um novo personagem aqui, o Mateus, foi inserido na história e a Ana fala para o Pedro. Ele gosta de estudar. Sobre quem a Ana está falando sobre o Mateus, é claro. Por quê? Porque a Ana está falando para o Pedro sobre uma terceira pessoa. Ele, o ele da jogada aqui é o Mateus. É a palavra ele que mostra isso, que faz com que a Ana esteja falando sobre o Mateus. Vamos ver agora, ó. A Ana fala para o Pedro. Nós gostamos de estudar. Nós gostamos de estudar
sobre quem a Ana está falando. Bom, a Ana está falando sobre o Pedro e sobre ela. Quando você usa nós, você está falando sobre algumas pessoas e você está se incluindo nessa jogada. Por exemplo, nós vamos estudar, nós vamos jogar futebol, nós vamos assistir a um filme. Quando você coloca nós, você está falando sobre um grupo e você está se incluindo nesse grupo. É essa palavra que faz isso. Ok, a Ana, a Clara e a Maria, vamos ver um outro caso aqui em que ela fala sobre nós. Ela fala para o Pedro, nós gostamos de estudar. Esse nós pode ser agora sobre quem? Não precisa incluir o Pedro. Esse nós pode ser sobre a Ana e sobre as outras duas amigas. Quer dizer, novamente, é um grupo em que a Ana se incluiu. Para isso existe a palavra nós. Né? Então, nós gostamos de estudar, somos um grupo e eu faço parte desse grupo. E a Ana quer falar com o Pedro agora o seguinte, ó, vamos colocar o Mateus na jogada. E a Ana fala o seguinte, ela fala para os dois, ao mesmo tempo, para os dois. Se você está aí na frente com outra pessoa assistindo a essa aula, eu posso falar, vocês gostam de estudar. Vocês. Para quem a Ana está falando? A Ana está falando para os dois. E sobre quem a Ana está falando? A Ana está falando sobre os dois, sobre Mateus e sobre Pedro. Então, Ana está falando sobre Pedro e Mateus, porque ela usou a palavra vocês. Se você está aí sozinho, eu tenho que te chamar de você. Se você está aí com um amigo, com um irmão, com um pai, com uma mãe, eu posso chamar vocês estão me ouvindo. Vocês estão assistindo a essa aula. Vamos lá para mais um personagem. Nós temos o Mateus e a Renata. E aí a Ana fala para o Pedro o seguinte, eles gostam de estudar. Sobre quem a Ana está falando sobre aqueles dois ali. A Ana está falando sobre Renata e Mateus. Quando a gente usa eles, a gente está apontando para outras pessoas que não são a pessoa com quem eu estou falando. Essas outras pessoas podem ser, já que eu estou falando eles, podem ser um homem e uma mulher, ou podem ser dois homens. A palavra que eu vou usar é a mesma, eu vou usar eles. Vamos para mais dois personagens, o Mateus e o George. Mateus e o George, então a Ana vai falar a mesma coisa para o Pedro. Olha, Pedro, eles gostam de estudar. E aí o que acontece? Ó, a Ana está falando sobre quem? A Ana está falando sobre o Mateus e sobre o George. Porque usou a palavra eles. Né? Sempre que usa a palavra eles, significa um grupo de pessoas que não são a pessoa com quem eu estou falando. E aí nós temos mais duas personagens, a Clara e a Renata. E a Ana vai falar para o Pedro. Pedro, elas gostam de estudar. Elas quem? Sobre quem a Ana está falando sobre a Renata e sobre a Clara. Portanto, ao usar a palavra elas, eu estou me referindo a um grupo de mulheres, duas ou mais mulheres, que não fazem parte de quem eu estou falando. Eu estou falando com outra pessoa sobre um grupo de mulheres, eu uso elas. Palavras que significam pessoas, foi isso que a gente estudou. Eu significa quando eu aponto para mim mesmo. Você, quando eu aponto para quem está me ouvindo. Ela, quando eu falo sobre uma mulher que não está me ouvindo. Ele, quando eu falo sobre um homem que não está me ouvindo. Nós, quando eu falo sobre um grupo que envolve a mim também, um grupo em que eu estou incluído. Vocês, duas ou mais pessoas que estão me ouvindo. Vocês aí em casa que estão me ouvindo. Eu uso a palavra vocês. Se for uma só pessoa, eu uso a palavra você. Você que está me ouvindo. Se for mais de uma pessoa, eu uso vocês. Vocês que estão me ouvindo. Elas, quando eu falo sobre mulheres que não estão me ouvindo. Elas não assistiram à aula. Elas não estão estudando. Eles, quando eu falo sobre homens ou grupos de homens e mulheres que não estão ouvindo o que eu estou dizendo. Eles não estão estudando. Eles não estão assistindo a essa aula. A gente vê que os verbos, eles mudam de acordo com a pessoa. Por exemplo, eu gosto, eu acho, eu estudo. Você gosta, você acha, você estuda. Ela gosta, ela acha, ela estuda. Ele gosta, ele acha, ele estuda. Nós gostamos, nós achamos, nós estudamos. Vocês gostam, vocês acham,
vocês estudam. Elas gostam, elas acham, elas estudam. Eles gostam, eles acham, eles estudam. Isso é tudo no português, nenhuma novidade para você, mas isso é importante para você começar a aprender o inglês se você tem dificuldade com isso. Tudo que eu mostrei aqui, você já sabia, muito provavelmente, e você vai aprender em inglês também, ok? E agora o que você vai fazer? Bom, agora o que você vai fazer vai ler o material didático está aparecendo na descrição desse vídeo, certo? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho lá das notificações, né? E você vai ler o material, vai tentar resolver o material é muito simples, está todo em português, por quê? Porque a gente teve uma lição toda em português. E depois disso, você vai me seguir aqui nas minhas redes sociais, todas elas estão aqui, o Facebook, ó, meu Facebook, meu Instagram, meu YouTube, que é esse canal, e aqui o meu Telegram. Se você usa o Telegram, que é muito melhor do que o WhatsApp, esse aqui é meu Telegram para você entrar em contato comigo, ok? Com isso, a gente finaliza essa nossa primeira lição de inglês. A gente vai para a segunda lição, logo logo, tá? Um abraço e até lá!